Graças e paz, meus irmãos. Peço que abram as suas Bíblias lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Faremos uma leitura do verso 1 ao verso 7. Primeira carta, 2 Coríntios, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. O tema do nosso sermão é bênção no sofrimento. E talvez você já seja meio que interrogado quanto a essa questão. Pastor, bênção no sofrimento? Como assim? É possível vermos bênção no sofrimento, em meio ao sofrimento? Eu digo que sim. Meus irmãos, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios fala sobre um ministério, mas um ministério que é constituído, produzido e formado com as experiências das riquezas de Cristo por meio de sofrimentos, por meio de pressões consumidoras e da obra mortificadora da cruz. O ministério não é meramente uma questão de dom. Porque, falando assim, nos vem à mente de que muitos têm dons, muitos estão na igreja, e nós sabemos que muitos cristãos, eles são dotados de um talento, de um dom, que é algo maravilhoso. Chega até causar inveja, mas quando eles entram no campo pedagógico do sofrimento, de aprendizado, olhando a figura de Cristo no Calvário, aonde o leva e o obriga a pensar no sacrifício, no sofrimento de Cristo, no propósito desse sofrimento, nem sempre eles estão dispostos a exercerem estes dons, estes talentos. Às vezes é mais fácil enterrá-lo em determinado lugar. E eles dizem consigo mesmo: pastor, como? Eu não posso. É aquele sujeito que quer entender os seus problemas. É aquele sujeito que diz desse jeito: olha,
eu estou passando por determinado sofrimento, eu estou passando por isso, por aquilo, mas eu acho que Deus não me quer fazendo algo porque dói, machuca. E a coisa não é por aí. Meus irmãos, aqueles que optaram por uma vida piedosa, uma vida cristã, devem entender de que o sofrimento é um meio pelo qual Deus usa para nos ensinar, para nos amadurecer e para ajudarmos pessoas, ao mesmo tempo que somos consolados por pessoas, mas especialmente por Deus. Nós nunca estamos só em meio ao sofrimento. Eu sei que às vezes você parece estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Explica isso para alguém que está de luto, por exemplo. Tem uma multidão ao lado, mas naquele momento o paladar vai-se embora. Tudo foge e parece que este se encontra sozinho. Uma pessoa pode ser capaz de falar fluentemente, de dar várias ilustrações, ela é capaz de recitar a Bíblia de capa a capa, mas, meus irmãos, o grande desafio da vida cristã é quando nós temos que encarar a teologia na prática, aonde o sofrimento vem sobre nós, nós temos que lidar com ele. A igreja contemporânea construiu uma teologia, eu diria que antibíblica, uma teologia onde não há espaço para o sofrimento, uma teologia triunfalista, uma teologia positivista. Não é assim? Você já deve ter ouvido alguém falar para você: cuidado, suas palavras têm poder. Ah, meus irmãos, eu me preocupo com isso, porque se as nossas palavras têm tanto poder assim, eu acredito que muitos crentes já estariam mortos na igreja, dentro da própria igreja, quando o conflito bate à sua porta. E na família? Veja bem, você não tem tanto poder assim. É preciso que atentamos para a teologia do sofrimento, porque a teologia do sofrimento vai nos levar à cruz de Cristo. E lá nós nos deparamos com o campo pedagógico de aprendizado, onde nós nos deparamos com as nossas próprias mazelas. E nós teremos que tomar uma decisão em meio a tudo aquilo que estamos vendo. O Cristo crucificado em nosso lugar. E nós teremos que reagir. Há espaço, sim, para uma teologia prática, a teologia do sofrimento, onde aponta para a misericórdia, para o senhorio de Deus. O sofrimento como consequência direta do pecado, ele é real. Sim, até certo ponto. Mas é muito interessante que nós, meus irmãos, sempre que estamos passando por adversidade, nós somos colocados em um campo de análise da nossa vida, do nosso coração. Eu diria assim, claro, o pecado tem as suas consequências, mas nós estamos falando de crentes fiéis em Cristo Jesus. Nós estamos falando dos eleitos do Senhor, que decidiram dizer não ao pecado e que entendem o sofrimento como meio não punitivo da parte de Deus, mas um campo pedagógico, onde há um propósito. E nós nos deparamos com a palavra de Tiago, quando ele fala sobre a tribulação, que traz perseverança, a tribulação que nos faz crescer, a tribulação que tem um propósito, o sofrimento que nos leva a agigantar-nos na nossa fé e nos levantar das cinzas como Jó na sua experiência. O sofrimento nunca será para mim e para a sua destruição. O sofrimento é para o nosso crescimento.
O sofrimento é para o nosso aprendizado. Ao atentarmos bem para as Escrituras, podemos, meus irmãos, perceber que o cristianismo não é um passaporte para a felicidade, mas uma jornada de muitas aflições. E talvez a sua pergunta seja, pastor, se o sofrimento, se o cristianismo não é um passaporte para a felicidade, então o que nos resta? Nós aprendemos algumas lições olhando para esse texto. E a primeira delas é que, meus irmãos, no sofrimento, os cristãos sempre terão o consolo de Deus. Veja bem, no sofrimento nós nunca estaremos só. No sofrimento nós sempre teremos o consolo de Deus. A questão é que às vezes nós queremos esse consolo a partir de uma perspectiva meramente humana, mediante o nosso sofrimento. Paulo dirige-se primeiro a Deus, louvando enquanto reconhece que Jesus humilhou-se em sua encarnação e o chamou de Deus, como também de Pai. Paulo estava muito transtornado, meus irmãos, por não encontrar Tito em Troade, conforme o capítulo 2 e 13 de 2 Coríntios. Ele precisava de consolação, ou seja, encorajamento, incentivo, ânimo. A palavra consolação aqui e seus derivados vai aparecer várias vezes no verso 3 ao verso 7. Ora como consolação, ora como confortar, um total de 29 vezes só na segunda epístola de Coríntios. É um tema que Paulo está trazendo à luz daqueles que estavam em Coríntios, da igreja de um modo geral, para que eles pudessem entender de que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, o Senhor não esqueceu dos seus servos. E Paulo, acredite, Paulo está falando com propriedade. Depois que Paulo teve a sua experiência de conversão, Paulo viveu de cadeia em cadeia. Eu diria que, humanamente falando, um homem que, se porventura Paulo não tivesse a genuína experiência da conversão, eu diria que muitos questionamentos chegariam ao coração de Paulo, e Paulo diria desse jeito: olha, se for para viver como cristão, assim, de prisão em prisão, eu prefiro abrir mão da fé. Mas quando o Senhor chamou Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, está registrado lá, o Senhor falou para Paulo: Paulo, de hoje em diante, verás o quanto é viver para o meu nome. Situações vão acontecer na vossa vida. E Paulo, dali em diante, deu o procedimento, o seu ministério, um ministério de luta, de árduo trabalho. Ora, nós vamos encontrar Paulo fazendo tenda, tentando conciliar o trabalho na casa do Senhor, o trabalho na igreja de Coríntios, com o seu trabalho secular. E Paulo, ele nunca quis ser pesado à igreja, mas Paulo nunca deixou de priorizar a sua vocação, o seu chamado. Sabe por quê? Porque Paulo sempre recebeu o consolo, o encorajamento, o conforto do Deus eterno, o Deus que o chamou. Talvez isso aqui nos traga algum despertamento para aqueles que acham que a vida cristã é fácil, é um parque de diversão. Por isso, vez ou outra, nós nos deparamos com alguns cristãos que têm dons, têm talentos, mas preferem enterrar e deixar de lado, porque o sofrimento aplaca o seu coração de tal forma que ele não entende de que, se ele ainda está de pé, é porque o Senhor o tem confortado e o Senhor o chamou. Meus irmãos, todos esses termos, consolação, conforto, deriva-se de uma mesma raiz,
que no grego aqui tem a ideia de encorajamento. Deus é a fonte e o doador de todo tipo de encorajamento, consolo e ajuda. E se a sua pergunta, pastor, como que isso acontece? Ora, vez ou outra, quando você menos espera, alguém bate na sua porta e diz, tudo bem, meu irmão? Isso é a ação de Deus em seu favor. Vez ou outra você entra neste templo destroçado, dizendo, eu vou desistir. No seu coração tem várias interrogações. De repente o Senhor fala com você. E você se agiganta. Você sai daqui para uma nova vida. Ele começa o verso 4 dizendo que é Ele, o Senhor, que nos conforta em toda a nossa tribulação. E é muito interessante a expressão que ele usa, toda tribulação. É usado para indicar o olhar de Deus para as minúcias de nosso sofrimento. Então, antes que você diga, pastor, às vezes eu choro por coisas tão bobas, olha, eu posso até não levá-lo a sério nas suas bobagens. Mas acredite, essas minúcias estão sendo contempladas pelo Senhor, pelo simples fato de causar sofrimento à sua obra, ao seu coração, à sua vida. Você já pensou nisso? O Senhor não olha, meus irmãos, e presta um atendimento a nós a partir da gravidade do problema. Ele não nos olha e Ele fica avaliando até onde Ele pode interferir na sua vida, trazer consolo à sua alma. Não, Ele olha o seu coração, a sua intimidade e aquilo que ninguém sabe. O Senhor penetra no seu coração, na sua mente. E o Senhor consola, o Senhor conforta. Talvez você diz desse jeito, mãe, você mãe, eu não vou compartilhar isso com ninguém, bobagem. Então compartilhe com o Senhor. Talvez você filho, angustiado, deixa para lá, perturbar o meu pai. O Senhor o conhece. O Senhor conhece as minúcias da sua vida, do seu coração. Porque o Senhor é o Consolador. Ele cuida de você. Ele sabe das suas angústias, dos seus males, da sua solidão. Quantas vezes, meus irmãos, crentes dentro da igreja vivendo solidão? Quantas vezes crente, participando do convívio da igreja, é tomado pela angústia, pela solidão, está sozinho. Não consegue caminhar, não consegue progredir, não consegue ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, porque está sozinho, está angustiado, está sendo destroçado pela tristeza, quando está esquecendo de que o Senhor é o seu Consolador. Paulo sabia disso. Quantas vezes Paulo se encontrou na prisão sozinho? O Senhor o visitava, o consolava, o animava, a ponto dele escrever uma carta para os filipenses, mostrando a sua gratidão pela participação dos filipenses no seu sofrimento. Meus irmãos, quem numa prisão seria capaz de encorajar outros que estavam lá fora? Isso não era um senso de justiça, de injustiça. Olha, eu estou aqui, mas qualquer hora eu vou sair daqui, eu estou sendo injustiçado. Não, Paulo não tinha isso em mente. Paulo tinha um reino eterno. Eu estou aqui, mas um dia eu estarei na glória com o Senhor. A palavra de encorajamento do apóstolo Paulo para os seus leitores eram: fiquem firmes. O Senhor tem me confortado, o Senhor tem me consolado. Fiquem firmes, amem ao Senhor, fortaleçam-se no Senhor. A ideia de que alguém pode até não entender a causa do nosso sofrimento, mas Ele, o Senhor, viu todo, de mim e de você. Ao mesmo tempo que nos chama a receber o seu conforto, sua alegria.
Não somente isso, meus irmãos, o consolo que recebemos do Senhor é algo completo, no qual tem o poder de eliminar qualquer medo, qualquer ansiedade e até outros males que às vezes quer tomar conta do nosso coração. É o medo do amanhã, problemas existenciais, famílias que estão vivendo angústias, medos, transtornos. Quantos de nós já não tivemos essa experiência de às vezes o medo tomar conta da nossa alma, do nosso coração, porque não sabemos o amanhã. Estamos como que chicoteados de um lado para o outro, mas quando buscamos ao Senhor, nós recebemos o seu consolo. Note que diz o verso 5, parte B, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A ideia apresentada aqui para o verbo transbordar é o mesmo que dizer, eu excedi o esperado. Eu excedi o esperado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que em meio ao sofrimento não há qualquer lacuna a qual não possa e não tenha sido preenchido com o seu consolo, com o seu conforto, com o seu amor, com o seu braço amigo, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo que vem sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, busque consolo no Senhor. Ele é o Consolador de Israel. Ele é o que nos fortalece. Pare de ter medo. Pare de deixar de fazer. Viva o momento que Deus o tem dado. Seja encorajado pelo Senhor. Busque este consolo, este encorajamento. Você pode até não compreender o porquê do seu sofrimento, mas jamais poderá dizer que não recebeu o consolo do Senhor. A prova disso é que eu e você, nós estamos aqui nessa noite. Eu diria que se abríssemos para alguns, certamente alguém iria se levantar e iria dizer, pastor, que semana difícil. Pastor, quanto problema eu estou vivendo, mas você está aqui. E se Deus o trouxe aqui é porque o Senhor, por meio desta palavra, quer que você saia daqui disposto a vencer os seus medos, suas angústias e buscar consolo, fortalecimento no Senhor. Busque fortalecimento no Senhor. Por isso a palavra do Senhor também nos chama a atenção no texto que nós lemos, sobre a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que eu e você não conseguimos explicar. É aquela paz que racionalmente nós não conseguimos explicar. As pessoas elas se autocontradizem quando elas olham para nós e vê o problema ao mesmo tempo que vê Deus transformando, agindo, a alegria de pertencermos ao Senhor. A paz que excede todo o entendimento. Eu acho muito interessante que nesse mesmo aspecto, Paulo ele também vai usar lá a expressão, e a paz de Deus guardará o vosso coração, ou seja, a ideia de segurança. Deus não permitirá, acredite, que a angústia desse tempo, as tribulações desta vida, ou destrua, pois não é este o propósito do sofrimento. O propósito do sofrimento cristão, ele é pedagógico, para assim nós nos fortalecermos no Senhor. Mesmo Paulo, nesta carta, ele vai dizer o seguinte, de que, de fato, nas suas adversidades, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor deu uma resposta que talvez não fosse a melhor. A minha graça te basta. O favor de Deus, ele é pleno sobre o nosso coração. Tudo isso acontece por haver um propósito no sofrimento. Segundo lugar, meus irmãos,
Nós não somente somos consolados pelo Senhor, mas a coisa mais maravilhosa e dinâmica da vida cristã, e a bênção no sofrimento, é de que além de nós sermos constantemente consolados pelo Senhor, no sofrimento nós também somos habilitados a consolar a outros. Sabe por que às vezes nós não temos palavras para outros? Porque quem sabe nós recusamos a teologia do sofrimento, que aponta para o milagre, para a salvação. Às vezes é difícil chorar com aqueles que estão chorando, porque nós nunca tivemos uma experiência tão amarga e não desejamos, e sequer nos sensibilizamos com outros. Eu tenho um grande problema em relação a isso, porque eu creio que isso também seja da questão pastoral. Nós nos envolvemos com pessoas, mas eu creio que isso não só diz respeito ao pastorado, mas a muitos cristãos que têm o dom do exercício da misericórdia. Tem pessoas que têm o dom de tomar problema dos outros para si, mas acredite, ao tomar problema dos outros para si, você precisa, antes de tudo, estar forte, ser fortalecida no Senhor, fortalecido no Senhor, pois senão você não conseguirá resistir. E nós nos deparamos com esse texto de 2 Coríntios, onde Paulo vai falar também do consolo em que, quando nós, consolados pelo Senhor, e aí nós nos deparamos com a bênção do sofrimento, é de que nós também somos habilitados a consolar, a encorajar a outro. Você diz, eu quero ser usado por Deus, mas se recusa às condições pelas quais Ele mesmo o coloca. E olhando para a vida ministerial de Paulo, eu diria que se Paulo já tinha uma boa bagagem na sua vida, Paulo agigantou-se quando se deparou na vida cristã. Podemos depender dele em todos os nossos problemas, inclusive nas aflições, sofrimentos, angústias mentais, dificuldades e até as perseguições que surgem em nosso caminho. Mas Deus não nos consola para deixar-nos à vontade. Nem muito menos, meus irmãos, ficarmos em uma zona de conforto. Deus nos consola e nos ensina, nos encoraja para fazer com que nos sintamos, não para fazer com que nos sintamos nesta zona de conforto, como que tudo se resumisse em nós mesmos. Não, o Senhor nos chamou para o ministério do encorajamento, do consolar, do animar, do estar perto, do cuidar uns dos outros. Precisamos, meus irmãos, ser sensíveis ao sofrimento alheios. Precisamos aprender a olhar olho no olho. Reverendo Zedequias lembra, reverendo Oduvaldo, creio também que o presbítero Valmir lembra do Oduvaldo. Oduvaldo foi o meu primeiro pastor presbiteriano. Quando ele cumprimentava a gente, ele pegava na mão, olhava olho no olho. Tudo bem, meu irmão? E quando a gente tentava desviar o olhar, ele dizia desse jeito, você não está bem. Você não está legal. Acredite, na semana, a gente recebeu uma ligação do pastor Oduvaldo. Você então a visita. Ai, meus irmãos, nós vivemos um tempo de tanta insensibilidade. Precisamos voltar a olhar olho no olho. Precisamos viver o ministério de consolação. Precisamos olhar à luz daquilo que viveu os servos do Senhor, que encorajou a outros. Note, lá na segunda carta de Timóteo, quando Paulo escreve a sua carta ao jovem Timóteo,
E Paulo escreve a sua carta como uma despedida. E ele vai dizer: o tempo da minha partida está próximo, Timóteo. Eu estou passando o bastão para você. O meu corpo já está sendo oferecido como libação. Eu serei morto, Timóteo. Mas eu quero te encorajar a continuar o ministério de consolação, o ministério de fortalecimento, o ministério de salvação. Timóteo, eu quero te encorajar a continuar vivendo a vida cristã, uma vida autêntica, uma vida de encorajamento, uma vida de sensibilidade, olhando para o que Cristo fez na cruz do Calvário. E antes que você me pergunte: pastor, me dá só uma referência do que Cristo fez na cruz do Calvário. Meus irmãos, lá é descrito duas imagens. Uma coisa que me choca muito: Jesus está no meio de dois salteadores. Enquanto um ria, o outro disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, em meio às dores, agonizando. Jesus olha para aquele homem e diz desse jeito: fica tranquilo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aqui vai passar. Quem na sua sã consciência, tomado pelo chicote, perdendo muito sangue no flagelo da cruz, poderia pensar no outro, mas Jesus pensou naquele homem, pensou em mim, pensou em você. Ministério de encorajamento reflete o ministério de salvação. Jesus o chamou para encorajar a outros. Aprendamos, meus irmãos, a olhar olho no olho uns dos outros. Em nome de Jesus. Em uma sociedade fragmentada, em uma sociedade que tem se perdido em meio às suas filosofias, suas ideologias, é preciso que a igreja aprenda a olhar olho no olho. Voltemos ao ministério da consolação, para que possamos alcançar pessoas. Paulo sofreu muitíssimo em sua carta aos Filipenses. Ele os escreveu dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, perto está o Senhor, não andeis ansiosos. E ele vai lá e diz desse jeito: tudo aquilo que for santo, que for agradável, que for verdadeiro, isso que deva ocupar o vosso coração. Paulo foi um dos servos do Senhor que sempre estava pronto a encorajar os outros a serem fiéis a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, à angústia, às lutas do seu dia a dia. Em sua última carta, de fato, ele encoraja a Timóteo: todos que nos cercam, meus irmãos, têm problemas, acreditem, aflições, dificuldades das mais possíveis. E esses querem que nos tornemos canais de bênção para suas vidas. Esta também, a priori, é a vontade de Deus para mim e para você. Precisamos ser estes canais de bênçãos para aqueles que estão sofrendo. Mas como devemos fazer isso, pastor? Faça isto por meio da oração, dos dons do Espírito Santo, prestando ajuda prática onde quer que seja possível. Deus não quer que guardemos para nós o que temos recebido dele. Note, a consolação que damos a outros é a consolação que de Deus recebemos. Nós só podemos dar a outros aquilo que temos. Você não pode dar aquilo que você não tem.
Eu não posso consolar se eu não sou consolado, mas o Senhor me habilitou, o Senhor me consolou, o Senhor me encorajou. E eu posso sim encorajar a outros, eu posso sim confortar a outros por meio da sua palavra. Eu posso sim ser canal de bênção a outros. Da mesma forma que Deus está ao nosso lado para nos animar, até mesmo nas provas mais difíceis, assim devemos estar ao lado de outros que assim estão sendo provados. O apóstolo Paulo, meus irmãos, deixa claro no verso 6, de que se nós, cristãos, temos sido atribulados e confortados pelo Senhor, ora, o propósito é para que consolemos e encorajemos a outros e nos apresentemos como um testemunho vivo da sua graça, do seu favor, do seu consolo, do seu amor para comigo e para com você. Então chegou o tempo. É preciso vivermos esta experiência dia após dia. E eu quero concluir respondendo uma pergunta que talvez você já tenha feito. Mas, pastor, por onde e como começar? Ora, nós já falamos sobre isso, mas podemos pensar um pouco mais. Comece considerando a real razão e motivação do apóstolo Paulo. Quem, na sua sã consciência, se não fosse pela ação de Deus, e encorajado, confortado pelo Senhor, seria capaz de ter um ministério tão frutífero, tão abençoador, de consolação, de amor para com outros, se não fosse pela misericórdia e o amor de Deus. Paulo olha para o sofrimento de Cristo na cruz. Ele tem um ideal, ele tem um foco, ele está olhando para tudo aquilo que Cristo viveu em seu lugar. Por 3 vezes a palavra sofrimento é apresentada fazendo uma menção ao flagelo da cruz. E Paulo deixa claro de que se nós queremos de fato viver esta experiência, a experiência da bênção do Senhor no sofrimento, abraçando, sendo consolado pelo Senhor, sendo fortalecidos e habilitados a consolarmos a outros, nós devemos olhar para o flagelo da cruz e devemos ser encorajados por Ele para assim abraçarmos a outros. Paulo está dizendo, foi lá que se cumpriu a promessa, a alegria de consolação. Fuja da cruz e você será um fracassado. Fuja da cruz e você não entenderá o ambiente pedagógico que o Senhor chamou para você viver. Sei que às vezes você pode até ser acometido pelo síndrome do patinho feio. Ninguém me ama, ninguém me quer, e viver na solidão. Mas eu quero te falar uma coisa, você foi chamado, consolado e habilitado para este ministério. Aprenda a olhar olho no olho. Meus irmãos, e a coisa mais enriquecedora da vida cristã, nesse ministério de consolação, a bênção no sofrimento, é que quando nós nos deparamos com alguns, nós vamos ver que nós vivemos a mesma dinâmica e nós necessitamos cada vez mais da graça e da misericórdia do Senhor. Acredite, a probabilidade, nós todos aqui, a probabilidade de nós estarmos vivendo o mesmo problema, eu não falo na sua grande maioria, mas há uma grande probabilidade de muitos estarem vivendo o mesmo problema e ainda não entraram na dinâmica da mútua ajuda, do aprender, do lidar uns com os outros, do relacionar-se, do cuidar,
do ensinar. Meus irmãos, precisamos ser uma igreja que vive esse dinamismo. Precisamos viver como igreja do Senhor neste mundo e sermos unidos em Cristo Jesus, num sentimento de alta ajuda, pois somos consolados e Deus a cada vez mais tem nos habilitados por meio da sua palavra a consolarmos a outros. Paulo encerra dizendo que vossa esperança é a respeito daqueles a quem ele pregou o Evangelho. Está firme de que o que foi falado está garantido em Cristo Jesus. A esperança de Paulo era: eu preguei, eu encorajei, o Senhor me habilitou a tal situação, então esses vencerão. E eu digo para você que essa é a nossa mesma esperança como pastor. Quando sentamos com a igreja, choramos junto, clamamos a Deus junto, compartilhamos a palavra junto, a esperança é de que esta palavra enraizará no vosso coração. E assim, entramos na dinâmica do discipulado, cuidando de pessoas. Paulo cuidava de pessoas, ele estava ensinando, discipulando, a que a igreja vivesse uma dinâmica do discipulado, de autocuidado uns dos outros, porque a igreja tem sobre si o ministério da consolação. E eu quero encerrar dizendo: viva a bênção do sofrimento. No sofrimento, a bênção de Deus para mim e para você. Deus o tem consolado, Deus o tem habilitado a viver o ministério de consolação. Deus os abençoe em nome de Jesus.